Olá, pessoal! Tudo bem? Tô aqui mais uma vez para falar para vocês sobre uma viagem incrível que eu fiz para Lisboa. Eu acho que vocês já devem ter assistido o outro vídeo que eu fiz, né? Da minha visita ao Palácio de Queluz, onde Dom Pedro nasceu e morreu. Mas a minha visita a Lisboa não ficou só ali não, tá? Quem tem me acompanhado viu que eu também visitei o Panteão dos Braganças. E o Panteão dos Braganças fica no Mosteiro de São Vicente de Fora. Um mosteiro maravilhoso, gente, que merece muito a visita de vocês. E lá, no Panteão dos Braganças, nesse mosteiro, né, que foi fundado em 1147 por ninguém menos do que Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Ele que durante o cerco de Lisboa fez uma promessa, que se ele conquistasse a cidade, ele construiria um mosteiro que fosse dedicado a São Vicente. E foi isso que ele fez. Então, esse mosteiro, gente, tem muita história. Muita história. Ele foi fundado em 1147. E durante esse tempo, tá? Ele pertenceu à ordem religiosa de Santo Agostinho, que foi extinta em 1834. E para quem sabe, 1834 é o ano, infelizmente, da data de morte do nosso Dom Pedro IV de Portugal e Dom Pedro I do Brasil. Dom Pedro faleceu em 24 de setembro de 1834, após conquistar o trono para sua filha, Dona Maria II, a rainha carioca, a rainha brasileira, né? Que está enterrada no Mosteiro de São Vicente de Fora. Portugal teve uma rainha carioca como eu. Ela nasceu no Rio de Janeiro, ela nasceu na Quinta da Boa Vista. Dona Maria da Glória, filha primogênita, né, de Dom Pedro I, nosso do Brasil, com Dona Leopoldina, que depois virou Dona Maria II de Portugal, rainha. E essa ordem religiosa ela foi extinta exatamente em 1834. Mas antes disso, lá por volta de 1200, adivinha quem passou por lá? Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, que nada mais era do que Santo Antônio de Portugal. Santo Antônio era português. Santo Antônio nasceu em Portugal e se chamava Fernando. E os seus primeiros anos como monge, ele passou no Mosteiro de São Vicente. Então, gente, é um lugar cheio de histórias, cheio de coisas para ver. É um lugar lindo, com uma energia incrível. E eu acho que tinham lá uns espíritos que não estavam muito felizes com a minha presença, não. Vocês vão ver. Pois é. Vai ter uma parte do vídeo que eu gravei. Não quero dar spoilers, mas se vocês prestarem atenção quando eu estiver lá, lendo uma parte do meu livro perto dos túmulos dos nossos queridos reis, enfim, pessoas, né, da nossa história, tão queridos, tão conhecidos, alguns mais, alguns menos, vocês vão escutar um barulho estranho, que no momento eu não percebi. Estávamos somente eu e a minha filha lá. Mais ninguém, além dos túmulos. Então prestem atenção no momento em que eu estou lendo uma parte do meu livro e vocês vão ver do que eu estou falando. Continuando com a nossa viagem por Lisboa, estamos aqui no convento de São Vicente de Fora,
onde está o Panteão dos Bragança, ou seja, onde estão enterrados Dom João e Dona Carlota Joaquina. Eu vou levar vocês comigo até lá. Vamos! Cá estamos. Gente, como eu falei para vocês, aqui estão os corpos de todos os nossos personagens tão queridos, tão famosos e tão importantes para a história, tanto do Brasil quanto de Portugal. Antes de ir para o Brasil, nosso querido Dom Pedro IV, de Portugal e imperador do Brasil, ficou aqui, né? Os restos mortais de Dom Pedro IV, primeiro imperador do Brasil, agora reposam no monumento do Ipiranga, aquele mesmo que a gente viu que está naquele estado deplorável em São Paulo, por decisão histórica do governo de Portugal em 1972, durante as comemorações dos 150 anos da nossa independência. Aqui ao lado, a mesma coisa. Aqui repousava o corpo da nossa segunda imperatriz, a imperatriz do Brasil, Dona Amélia Eugênia, de 1912 a 1873. Aqui embaixo temos o túmulo do príncipe Dom Augusto de Leuchtenberg, que era o irmão da Amélia, que foi o primeiro marido de Dona Maria da Glória, Maria II de Portugal. O casamento deles foi bem breve, porque ele morreu logo depois e ela casou com Dom Fernando. E aqui a gente pode ver o túmulo da Maria da Glória, filha de Dom Pedro I, rainha carioca de Portugal, nascida no Rio de Janeiro, foi rainha de Portugal. Dona Maria II, 1819 a 1853. Temos também várias outras pessoas, gente. Temos as infantas. Temos Dom José, o príncipe do Brasil, que foi um irmão de Dom João, que morreu, que faleceu, e ele, assim, se tornou regente, né? Príncipe herdeiro. E aqui nós temos a nossa querida e controversa Carlota Joaquina, 1775 a 1830. O corpo dela está aqui. E, como até os traidores têm um lugar no céu, até nosso querido Dom Miguel veio parar aqui. Aqui está nosso querido Dom Miguel, 1802 a 1866. E para finalizar, temos Dom João VI, 1767 a 1826. E eu vou ler para vocês um trechinho do meu livro. Não sei se vocês já leram, mas quando Dom Pedro ganhou o cerco do Porto, quando ele ganhou a guerra contra Dom Miguel, né? A guerra dos dois irmãos, quando ele conseguiu entrar em Lisboa com essa vitória, a primeira coisa que Dom Pedro quis fazer foi vir visitar o túmulo do pai dele. Então eu vou ler um pedacinho do meu livro que fala exatamente sobre essa passagem. E foi com enorme gosto e um nó na garganta que em 28 de julho, ao chegar a Lisboa, recebi, ainda a bordo, algum dos bravos que ao meu lado lutaram e fizeram, cada um a seu modo, sua parte para que este grande dia chegasse. Salvas foram dadas do Búgio e de São Julião. Abracei fortemente Napier, que foi o primeiro a embarcar. Sou-lhe extremamente grato por tudo. Tenho lágrimas nos olhos. Já sabeis que as tenho fácil, mas aquele era um dia deveras especial. Depois chegaram Terceiro e Palmela, e os abracei igualmente. Que dia foi aquele, senhores? O povo estava a vestir as cores azul e branco, e a acenar e a fazer festa. Desembarquei no Arsenal da Marinha, em Lisboa, e após 27 anos, estava de volta à minha cidade natal, onde fui recebido com inesperado entusiasmo pelos lisboetas. Tanto era o entusiasmo que não tinha nem mesmo como caminhar, tamanha era a multidão. Como bom filho que sempre fui, visitei o túmulo de meu pai, na igreja de São Vicente de Fora, e ali, a chorar de saudade, jurei: um filho o assassinou, o outro o vingará.